A gente muda de assunto para falar de geração de emprego agora. O governo divulgou hoje que o Brasil fechou 2021 com saldo positivo de 2 milhões e 700 mil empregos com carteira assinada. Já dezembro teve saldo negativo. Assim mesmo, o resultado do ano é o melhor da década, segundo o Ministério do Trabalho. Os dados fazem parte do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Passar um pouquinho para você. Rogério e a esposa produzem cacau na Bahia para abastecer uma fábrica de chocolates em São Paulo. No ano passado, o casal teve que se adaptar na pandemia e passou a vender o produto pela internet. Deu tão certo que o negócio decolou e foi preciso até contratar mais gente. 2021 foi um ano que a gente conseguiu crescer bastante, o mercado melhorou bastante para o nosso lado. Inclusive a gente está contratando mais pessoas. De acordo com os dados do novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, em dezembro, o destaque na geração de empregos foi o comércio, com um total de 9 mil novos postos de trabalho. No ano passado, o Brasil gerou um saldo positivo de mais de 2 milhões e 730 mil postos de trabalho. E por causa do emprego temporário, houve o fechamento de 265 mil vagas formais no mês de dezembro. Mesmo assim, no acumulado de 2021, os números foram melhores que em 2020. Foram quase 20 milhões e 700 mil contratações contra 17 milhões e 900 mil desligamentos. O maior número da década. 2 milhões e 700 mil empregos gerados num único ano. Isso requereu, sim, muito esforço, muita determinação, coragem no enfrentamento da pandemia. E para falar mais sobre esses dados, sobre os dados do CAGED, eu converso agora com o nosso comentarista de Política e Economia, Ricardo Caldas. Boa noite, professor. Vou começar aqui pelos dados de dezembro. A gente já adiantou ali que o saldo de dezembro é negativo em 265 mil vagas, 265 mil postos de trabalho. O governo justifica dizendo que esse é um movimento natural de fim de ano. É isso mesmo? Boa noite, Paulo. Boa noite a todos que nos assistindo. Olha, em dezembro é o mês de muita contratação no setor de comércio, em função do Natal, das compras, então o setor de comércio sempre é positivo. De modo geral, há um clima de contratação. No entanto, o que aconteceu este ano foi que dezembro foi, com certeza, o pior mês do ano, com esse resultado que você já mencionou, quase 270 mil, né, em torno de 260 mil demissões, só comparável ao período de início da pandemia, que foi abril de 2020, quando foi realmente mais de 1 milhão de demissões. Agora, o que aconteceu certamente em dezembro? As empresas que mantiveram funcionários ao longo do ano, por incentivos governamentais, redução de salário, etc., chegaram ao final do ano e falaram quais os funcionários que eu vou manter e quais que eu não vou manter, quantos eu consigo manter e quantos eu posso manter. E aí, então, no frigir dos ovos, né, no balanço final, houve, então, essa tendência à demissão de ajuste, eu chamaria de ajuste das empresas, especialmente o setor industrial, que foi um setor que teve muitas dificuldades esse ano, mas o resultado no ano foi muito bom, foi o melhor em 10 anos. Queria falar também sobre isso, professor. 2 milhões e 700 mil, né? Esse é o saldo, 2 milhões e 700 mil vagas, tirando já criadas e as que foram destruídas, né? Que terminaram. E o que esse destaque se deve ao quê? O governo diz que esse é o melhor resultado em 10 anos, em uma década. Isso se deve a quê, professor, esse bom resultado? Bom, bem lembrado, né, Paulo? Esse resultado não é o governo que diz, realmente é um fato, né? Foi o melhor resultado em 10 anos. A gente sempre tem que olhar que o ano anterior foi um ano negativo. Né? Então, 2020 foi um ano de destruição de postos de trabalho. Então, é claro que quando você tem uma destruição muito grande, como nós tivemos em 2020, é natural que o ano seguinte, que seja um ano de recuperação, como foi o caso, acabe estimulando, né, a contratação de pessoas que haviam sido demitidas. É o chamado volta ao normal, ou, se quiserem, ao novo normal. Né? Mas, de qualquer maneira, certamente todas as demissões que aconteceram em 2020 foram largamente compensadas em 2021. E eu diria que a grande explicação para isso foram os incentivos que foram oferecidos para as empresas, compromissos que o governo estabeleceu para que não houvesse demissões. Eu tenho aqui alguns dados, professor. O setor de serviços foi o campeão, depois o setor de comércio e depois a indústria. Por estados, São Paulo liderou, depois Minas Gerais e depois Rio de Janeiro. Eu queria mudar, professor, continuar
falando sobre isso, mas passar agora para o Boletim Focus. Eu queria, tradicionalmente, né, a gente conversa sobre o Boletim Focus aqui toda segunda-feira. Os dados do CAGED tiveram influência nos dados do Boletim Focus, né, que traz as previsões do mercado para a economia? Então, Paulo, não tiveram por um motivo muito simples. Os dados do CAGED foram divulgados hoje, segunda-feira. A pesquisa do Boletim Focus, apesar dela ser divulgada na segunda-feira, ela é feita, na verdade, na sexta-feira, na semana anterior. Ou seja, esses dados não estavam disponíveis ainda. Então, não teve nenhuma influência no Boletim Focus. Mas já há um clima de otimismo. E você mencionou vários setores importantes, Carlos. Já faltou citar um, que é o meu preferido, que é o setor exportador. Nós tivemos um recorde absoluto nas exportações, com em torno de quase 280 bilhões de dólares, e foi um aumento de 30% em relação ao ano anterior, 2020. É claro que parte desse aumento você pode acreditar ao aumento do preço das commodities no mercado internacional. Mas, mesmo assim, foi um resultado espetacular. E esse resultado teve influência na geração de emprego e renda. Temos uma tabela para tratar do... Exato. Voltando a falar aqui do Boletim Focus, o senhor traz as comparações aqui para a gente. Explica, professor. Então, aqui nós temos alguns fenômenos interessantes. Então, vamos começar pelo negativo, depois a gente vai para o positivo. Negativo, continua o pessimismo no mercado em relação à capacidade das autoridades monetárias de controlarem a inflação. Então, hoje, né, agora em final, né, de janeiro, houve uma piora da expectativa. Veja que a expectativa está mais ou menos dentro do mesmo quadro, né, assim, dentro de uma mesma magnitude, vamos dizer. Então, a expectativa é que a inflação chegue a 5,38, né, quase 5,4 até o final do ano. Já acima da meta prevista pelo Banco Central, no limite que seria 5%. Então, esse é o lado negativo. O lado positivo é que houve uma reversão em relação ao PIB. A expectativa do mercado é que o PIB cairia assim, né? Reduziria, né, o seu crescimento, o seu ritmo, né? De 0,36 para 0,29 e agora 0,30, né? Embora tenha sido um aumento muito discreto, esse de 0,29 e 0,30, ele já demonstra uma mudança, talvez, de expectativa do mercado. Até porque os números, a gente estava mencionando isso, os números de 2021 em relação ao crescimento, que ainda não saíram, só vão sair lá em final de fevereiro, início de março, eles, infelizmente, a gente tem essa defasagem, né? Mas talvez eles sejam um pouco melhores do que o mercado esperava. E o crescimento de novembro no setor de serviços de 2,4% surpreendeu a todos. Então, houve até uma volta de uma mini onda de otimismo, e isso explica o PIB. Em relação aos demais, não houve mudança, tanto a taxa Selic quanto ao dólar. Ok, professor, falamos aqui sobre o Boletim Focus e CAGED também. Obrigado e até amanhã. Boa noite, até amanhã.